Antes da gente falar um pouco mais sobre essa questão da segurança pública no país, mas isso também tem uma série de repercussões do lado internacional. Nós estamos falando de facções criminosas que podem ser enquadradas como organizações terroristas. A gente trata desse assunto daqui a pouquinho. Mas o encontro entre o presidente Donald Trump e Lula fez com que parte da esquerda e da imprensa tradicional brasileira comemorassem um suposto avanço nas negociações para reduzir as tarifas econômicas e remover as sanções contra autoridades brasileiras. A foto sorrindo com Trump, que o governo lulopetista tanto queria, saiu. Mas na prática isso significa exatamente o quê para o país, de ganhos especificamente? Para falar sobre esse assunto, eu recebo o advogado Davi Aragão. Davi, seja muito bem-vindo ao S Negócios. Boa noite a você. Olá, Piotr. Boa noite. É um prazer estar aqui com você novamente. Doutor Davi, eu vou mencionar aqui apenas fatos, mas quero entender justamente a sua leitura sobre esse, digamos, avanço, ou pelo menos um capítulo a mais dessa relação, sobretudo na questão comercial, entre Estados Unidos e Brasil. Até o momento em que pesem os sorrisos e as reuniões, não houve nenhuma medida por parte do governo americano sequer de aumentar, por exemplo, a lista de produtos de exceção. Não houve também redução de tarifa alguma. Se bem que eu li há pouco, recentemente, o setor de carnes do Brasil está um pouco mais otimista de que as tarifas sobre a carne poderiam ser levantadas pelo menos nos próximos 60 dias. Na sua opinião, o que exatamente isso representa? Depois eu vou colocar esse ingrediente da segurança pública na conversa, porque é um fato mais recente e esse é um assunto muito caro ao governo americano. Mas do ponto de vista comercial, temos chance disso realmente avançar? Piotr, é interessante. E por que a gente pode falar que houve sim um avanço? Porque até então não existia de fato uma negociação entre o governo brasileiro e o governo americano. A gente precisa lembrar que lá em julho, quando foi anunciada a tarifa extra de 40% para produtos brasileiros, até aquele momento o governo brasileiro estava considerando que estaria no conforto dos 10% de tarifa global, que tinha sido anunciado anteriormente para todo mundo, onde o Brasil estava incluído, porque ele tem sim um déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que o Brasil compra, ou melhor, do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. E justamente por isso, o Brasil ficou numa posição muito confortável. E o governo achou que não era necessário abrir nenhuma frente de negociação, que foi um erro gigantesco lá atrás. Muitos países na mesma posição do Brasil não tiraram os pés de Washington e, independente de qualquer situação pré-estabelecida, mantiveram negociações, nem que fossem para garantir que aquela tarifa única de 10% fosse aplicada e nenhuma outra extra. O Brasil não fez esse dever de casa e somente em julho, quando de fato foi anunciada uma tarifa extra de 40%, é que começou a haver uma movimentação muito mais por parte da iniciativa privada do que propriamente do governo brasileiro. E a tarifa entrou em vigor sem nenhuma conversa formal entre o governo brasileiro e o governo americano. Então, o fato de ter acontecido um encontro entre Lula e Trump na Malásia na semana passada é sim um avanço muito positivo, mas a gente precisa lembrar, um avanço possibilitado por uma abertura que o próprio presidente Trump deu lá na ONU, onde ele fez uma encenação de que havia tido um discurso, uma conversa ali com Lula, e posteriormente chamando de fato para a conversa, ou seja, não foi uma iniciativa direta do governo brasileiro. Então houve um avanço sim, que possibilita essa negociação. Mas olha que interessante, todos os países que estão em negociação com os Estados Unidos e que tiveram tarifas extras anunciadas, conseguiram uma suspensão dessa tarifa antes mesmo que ela entrasse em vigor. É o caso da China, por exemplo. Por 3 vezes foi anunciada uma tarifa extra e antes que ela entrasse em vigor, ela foi suspensa, justamente porque negociações sólidas estavam acontecendo. E por que isso ainda não aconteceu com o Brasil? Porque o Brasil até esse momento não tem uma proposta. O governo brasileiro ainda não tem uma proposta séria para colocar na mesa e apresentar para o governo americano. Toda essa concessão que foi aberta até esse momento é fruto direto da iniciativa privada, que está trabalhando com um lobby muito forte em Washington para possibilitar esse caminho de negociação e por conta de uma mudança de um cenário político interno dentro dos Estados Unidos. Então, a gente não pode é leviano falar que tudo isso foi conquistado por conta da diplomacia do governo PT. Não, isso não aconteceu por diplomacia, mas sim por um trabalho insistente da iniciativa privada, por um lobby em Washington e por conta das circunstâncias atuais internas dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está aberto para uma negociação, mas o Brasil precisa elaborar uma proposta concreta para ser apresentada.
Doutor Davi, eu vou pegar um ponto de uma observação que faz, que eu creio que ela é muito pertinente para esse momento. Quando a gente analisou, por exemplo, a suspensão temporária das sanções, quando os países iam procurar Washington para conversar, era uma concessão que o governo americano fazia àquele Estado, àquele país. Não, em que pese o fato de alguns setores serem mais ou menos privilegiados, mas era uma concessão ao Estado. É o que se chama de sinal de boa-fé numa negociação, né? Já que estamos sentados para conversar, eu não vou te punir com sanções, lá na frente a gente decide exatamente qual vai ser o resultado final. O Brasil não teve essa iniciativa por parte do Estado. Essa talvez é uma das principais diferenças de o porquê, por exemplo, você tem até uma esperança de avanço nas negociações, mas não por força da diplomacia estatal brasileira, e sim pelo avanço do setor privado especificamente, que procurou, via, obviamente, lobby, que é uma coisa organizada dentro dos Estados Unidos, para falar com o governo americano. E aí é uma questão setorial. Exatamente. A primeira coisa que precisa deixar claro é exatamente isso. O lobby dentro dos Estados Unidos é regulamentado, é legal e está tudo certo fazer isso em Washington. Muitas empresas conseguem justamente negociações favoráveis por conta disso. E é exatamente isso que fez com que vários produtos brasileiros estivessem numa lista de isenção da tarifa aplicada lá atrás em agosto. Ou seja, suco de laranja ficou de fora, aeronaves ficaram de fora, de vários outros produtos ficaram de fora dessa negociação, porque já havia uma tratativa anterior para que de fato eles fossem isentos. E porque também isso afetaria diretamente o mercado americano. Quando o Trump anuncia a tarifa, é a forma de negociação dele. Ele faz a pressão justamente para possibilitar uma negociação. O grande problema é que o governo brasileiro não estava preparado naquele momento para fazer essa negociação. Não existia nenhuma proposta pronta para ser apresentada. Novamente, o governo brasileiro atual estava acomodado nos 10%, achando que não viria nada demais. E aquilo pegou todo mundo de surpresa. Nesse momento, o que acontece é uma leve inflação que, para o público americano, para o americano comum, lidar com a inflação é algo muito incomum. Os Estados Unidos não costumam passar por inflações. E esse é um momento que, sim, não por conta do tarifácio, mas por uma conjuntura de eventos climáticos aqui dentro dos Estados Unidos, que diminuiu a produção, principalmente pecuária, que afeta diretamente o preço da carne bovina. E principalmente com o tarifaço extra, com a carne brasileira, que abastecia em grande medida o mercado americano, isso teve um aumento maior na carne. O outro produto, café, também teve um aumento considerável. Isso afeta diretamente o bolso do americano comum. Isso pressiona o governo americano. Então esse lobby no Congresso não é só de empresários que querem continuar o fluxo transacional entre os dois países, mas é uma pressão interna que faz com que Trump precise revisar essa política. A gente precisa lembrar disso. O objetivo principal sempre foi comercial, conseguir negociações favoráveis para os Estados Unidos. Existia, sim, um ar político muito forte, até por conta da liderança da negociação por Marco Rubio. Isso não saiu de cena, mas não é o objetivo principal de negociação nesse momento. Nesse momento, o foco principal é a questão comercial, principalmente por aquilo que o Brasil tem a oferecer, mas que até agora não foi apresentado para o governo americano. Se a gente olhar pelo lado brasileiro, o ideal seria que toda a sanção fosse levantada, sobretudo dos 40%, porque os 10% provavelmente não é uma política para o mundo inteiro. E o Brasil, de alguma forma, já tinha dito que os 10% estavam assimilados dentro da economia. O problema eram os 40% adicionais, os 40 pontos percentuais adicionais daquela carta de 9 de julho do Donald Trump diretamente ao presidente Lula. Para o Brasil, o interessante é que se levante as sanções de tudo, mas a gente está vendo setores se movimentando. A diplomacia brasileira parece que ainda não é exatamente com quem o governo americano trata de fato, não para, digamos, ter algum avanço. A gente corre o risco de só ter uma melhora para os setores que interessam apenas aos Estados Unidos, justamente por essa lacuna de negociação diplomática por parte do Brasil? Sim, Piotr, é possível, mas até para isso vai ser necessário que, de fato, o Brasil apresente algum tipo de proposta vantajosa para os Estados Unidos. O Brasil simplesmente manter a postura de não vamos negociar ou não vamos abrir nenhum tipo de concessão é muito prejudicial. O Donald Trump não vai sair dessa negociação sem nenhum tipo de ganho real. Ele precisa disso para finalizar. Só para concluir a pergunta e colocar um ingrediente a mais, por gentileza, o que exatamente querem os americanos e aonde o senhor acha que o Brasil pode, digamos, oferecer? Em que limite poderia ser? Terras raras? Alguma outra concessão? Porque tem as questões que a gente vai falar do lado mais político, que são extremamente importantes, mas vamos ainda nos restringir às questões comerciais.
A gente pode lembrar das questões que já estão sendo tratadas na seção 301. O Brasil continua respondendo a uma investigação dentro da USTR, a representante comercial americana, sobre práticas brasileiras que impedem ou dificultam o comércio entre Brasil e Estados Unidos para exportadores americanos entrarem no mercado brasileiro. Por exemplo, a abertura por etanol americano dentro do Brasil pode ser um caminho bastante razoável. A abertura para outros produtos, ou talvez uma negociação para não tarifação ou uma tarifação reduzida das big techs aqui aí no Brasil, no caso, né, das big techs americanas, e principalmente um dos pontos centrais hoje, onde o Brasil pode negociar de forma muito clara na mesa, a questão das terras raras. Isso é muito crítico para os Estados Unidos. A dependência da China ainda é muito grande e outros países já estão avançando nessa negociação. Nova Zelândia já conseguiu firmar acordos consideráveis, a Austrália também está na mesa negociando com os Estados Unidos, e é a oportunidade do Brasil. E a gente já vê até uma certa movimentação dentro do governo brasileiro, que até então falava em soberania, que nunca poderia negociar, já considerando, porque eles perceberam que eles precisam entregar alguma coisa de fato para conseguir essa concessão. Não é difícil, Piotr, o levantamento da tarifa de 40%, mas precisa de fato de uma proposta. E concessão de a entrada de produtos de forma facilitada no mercado brasileiro, produtos americanos, e principalmente um deal avançado para big techs e para terras raras pode ser o caminho que o Brasil vai utilizar. Para isso, precisa de inteligência dentro do governo para aproveitar essa janela de oportunidade. Ela é curta e ela pode se fechar. Agora, enquanto não tiver uma proposta sólida, as tarifas continuarão vigentes. Eu ia lhe perguntar justamente sobre essa janela de oportunidade. O senso de urgência parece não ser uma característica do governo brasileiro. E a urgência é urgência, daqui a pouco ela acaba. Acaba porque o outro lado se resolve. Nós tivemos por parte do governo americano e do governo chinês na semana passada, ainda é um acordo frágil, é verdade. Até escrevi sobre isso na revista Oeste essa semana, mas por um ano foram levantadas as restrições às exportações de terras raras chinesas aos Estados Unidos. Tem esses outros acordos com outros países que podem suprir essa demanda americana, essa necessidade americana. Essa janela não está se fechando para o Brasil, porque isso passa... O Brasil tem a segunda maior reserva dessas terras raras. Ele poderia, obviamente, oferecer isso num acordo, numa negociação. Mas essa janela não está se fechando, ou seja, quanto menos depender do Brasil nesse quesito, menos o Brasil teria a oferecer e, obviamente, sem menos a oferecer, menos a demandar também. É exatamente esse o ponto principal. Essa janela ela é temporal e ela é curta, até porque a gente sabe muito bem que o ânimo do presidente Donald Trump para a negociação muda muito rápido. E se ele conseguir boas negociações com outros países que podem fornecer o que o Brasil oferece, isso pode se dificultar cada vez mais. O que ainda está favorecendo o Brasil é a questão do shutdown aqui nos Estados Unidos. Muitos órgãos americanos, inclusive a USTR, e os órgãos que tratam das negociações entre os países, eles estão com um número reduzido de profissionais, estão trabalhando de uma forma muito mais lenta, justamente por conta da discussão orçamentária, que está impedindo que as negociações avancem mais rápido. Isso, de certa forma, favorece o Brasil no sentido de dar tempo de preparar uma proposta estruturada, conversando com a iniciativa privada e fazendo concessões políticas dentro do governo para que de fato se apresente essa proposta comercial para os Estados Unidos. Então até o shutdown americano está aumentando essa janela de oportunidade, mas shutdown não vai demorar, não vai levar para sempre, logo isso vai ter que ser resolvido, está causando problemas graves aqui dentro dos Estados Unidos, e justamente com isso as negociações voltam a todo vapor. Se até lá o Brasil não tiver uma proposta sólida para apresentar novamente, as tarifas continuarão vigentes e essa janela pode se fechar. Doutor Davi, vamos voltar só num ponto anterior que o senhor mencionou. Qual é exatamente a realidade para o americano? Essa inflação que o senhor chamou de uma inflação leve, ela já está realmente pegando em algum momento parte da população? Inflação ninguém gosta, o senhor mencionou, obviamente os Estados Unidos não são um país acostumado a viver com inflação, não é o caso do Brasil, que tem um histórico. Se aqui já incomoda porque a superamos tempos atrás com o Plano Real, imagina um americano que não precisou de um Plano Real porque nunca teve uma hiperinflação como nós tivemos. Mas isso está pegando em que produtos? É café e carne, sobretudo, ou tem alguma coisa a mais que o Brasil poderia, digamos, reduzir a pressão inflacionária pela oferta de preço bom que viria de produtos brasileiros? Diversos produtos estão pesando, sim, né, nessa inflação. A gente está falando de uma inflação de 2%, é muito alto para o padrão americano. A questão principal é a carne, que teve aumento de até 18%, e também o café, com aumento de 25%. A gente está falando que, para os padrões americanos, isso é um aumento inimaginável.
E isso afeta diretamente o olhar do eleitorado americano para essa política tarifária. E são dois produtos que estão na mesa do americano todos os dias. O americano é o país que, os Estados Unidos é o país que mais consome café no mundo inteiro. E o Brasil abastece boa parte desse café aqui nos Estados Unidos. A carne é a mesma coisa. O americano não vive sem hambúrguer. E a carne que o Brasil mais exporta é a carne do dianteiro, do boi, que faz justamente os produtos mais consumidos do dia a dia americano. E esse é o ponto principal. O Brasil pode sim ter um papel importante para aliviar essa questão inflacionária aqui dentro dos Estados Unidos. E isso força também o governo a tentar conseguir chegar num acordo, a abrir concessões para chegar num acordo. E o que a gente vê dessas concessões, inclusive, vamos deixar temporariamente a questão política de lado, não é esquecer a questão política, ela continua existindo, as sanções continuam existindo, mas elas não são o foco principal dessa negociação. Vamos focar agora nas questões comerciais e onde os Estados Unidos pode extrair concessões importantes, inclusive para atacar a questão inflacionária aqui dentro do mercado americano. Doutor Davi, e esse movimento, por exemplo, em que temos o deputado Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos e também o jornalista Paulo Figueiredo, que tem acesso, inclusive, ao Departamento de Estado, tem falado com o governo americano. Óbvio que para esta parte, este entendimento é que uma pressão mais dura por parte do governo americano é exatamente o objetivo, até porque nós vivemos num país com perseguições políticas, isso é público e notório, em que nós temos, obviamente, um Supremo completamente enviesado, há prisões arbitrárias e tudo isso acontecendo. E que, óbvio, diante da impossibilidade de se ter uma evolução interna, dada a situação, obviamente, de uma opressão política que tem no país, espera-se uma ajuda do exterior, sobretudo americana. O senhor acha que isso entrou num segundo plano a ponto de, digamos, até se afastar alguma sanção e esse pessoal que está justamente na linha de frente por essa pressão americana maior, perder a força do governo americano? Piotr, essa pressão funcionou. As sanções Magnitsky só saíram porque, de fato, houve uma articulação direto com o governo americano, muito intermediada pelo próprio Marco Rubio. E é importante esse detalhe, porque Donald Trump manteve Marco Rubio na liderança das negociações com o Brasil. Isso deixa clara a mensagem que toda a questão política não vai ser simplesmente deixada de lado. É uma questão de pragmatismo numa negociação comercial, onde, neste momento, Donald Trump precisa extrair vitórias, até para que o seu eleitorado entenda que ele está conduzindo bem a negociação e para um alívio temporário e momentâneo na questão inflacionária dentro dos Estados Unidos. Manter Rubio na liderança dessa negociação é um alerta contínuo de que as sanções continuam ativas e de que uma não negociação, ou seja, se não se chegar a um acordo, novas sanções podem sim ser apresentadas contra outras autoridades brasileiras. E essa é a importância de Marco Rubio como centralizador dessa negociação. Porque a questão política ela nunca vai ser simplesmente esquecida, ou as sanções deixarão de existir. Rubio deixou claro que as sanções podem deixar de existir? Podem, desde que haja uma mudança drástica dentro do cenário brasileiro, onde as violações que levaram às sanções deixem de acontecer. A gente está falando claramente de um afastamento do ministro Alexandre de Moraes do STF. A gente sabe muito bem que esse cenário político dentro do Brasil não existe hoje. Sim. Não existe motivação política para isso acontecer no governo atual. O Senado está de mãos amarradas. Os poucos que tentam fazer algo para tentar tirar o ministro de lá não têm apoio suficiente para fazer isso. Então, o cenário político hoje no Brasil não dá nenhuma sinalização de que Alexandre de Moraes vai sair do STF e que pode haver esse alívio das sanções. Isso não vai acontecer. Então, está claro. Com a manutenção do status quo no Brasil, as sanções permanecem. A questão centralizadora agora, para a negociação comercial, passa a ser mais pragmática. Mas não se esquece totalmente a questão política. Ela fica ali guardadinha como uma arma que pode ser reutilizada a qualquer momento. Doutor Aragão, um último questionamento, até porque é um fato recente. Eu vi a sua análise sobre isso na semana passada, inclusive fizemos questão de convidá-lo. Obrigado mais uma vez por nos atender aqui. Mas nós tivemos esse enfrentamento do governo do estado do Rio de Janeiro ao crime organizado. Estou falando de uma facção criminosa que, sim, o próprio governador quer que o governo brasileiro, que não consegue se mexer em relação a isso, mas mandou informações ao governo americano de uma atuação praticamente de um grupo terrorista, uma organização terrorista, especificamente o Comando Vermelho, mas também o PCC aqui em São Paulo, que, na verdade, nasceu em São Paulo, mas atua no país inteiro e até além fronteiras brasileiras. Nós estamos falando de tráfico de drogas, estamos falando de narco-estado, nós estamos falando de organizações de tráfico
esse é um assunto muito caro a este governo e neste momento do governo Trump. Basta ver o que está sendo feito agora em relação à Venezuela. Dada a leniência do governo brasileiro com o crime, estou falando do governo federal, a fala muito clara do governo Lula de que não pretende reconhecer essas organizações, essas facções criminosas como organizações terroristas. Isso não traz um ingrediente a mais, a forma como isso aconteceu no Rio de Janeiro, a forma como o governo Lula reagiu, ou seja, não tomando a linha de frente no combate ao crime, isso não traz um ingrediente a mais, inclusive para as negociações comerciais entre a Casa Branca e Brasília? Piotr, sem sombra de dúvidas, né? O Brasil já teve outras oportunidades de atender o pedido do governo americano de declarar Comando Vermelho, PCC, Terceiro Comando e qualquer outro grupo de tráfico, milícia que seja no Brasil como grupo terrorista. Até porque a tratativa com esse grupo é totalmente diferente, tanto dentro da lei brasileira, como principalmente da questão internacional de combate ao terrorismo, podendo ter, inclusive, uma atuação direta americana em parceria com a Polícia Federal brasileira e com as polícias brasileiras a respeito. Mas isso foi negado no primeiro mandato de Trump pela Dilma, foi negado no segundo, agora, recentemente, por Lula também, a inclusão desses grupos como grupos terroristas, deixando claro que o governo atual, o governo petista, não tem a intenção real de combater o crime organizado. Tem os seus motivos, não vou entrar aqui nesse mérito, mas isso afeta diretamente a imagem do Brasil, não só com os Estados Unidos, mas com o mundo inteiro. Que país é esse que, de fato, não se organiza de forma a combater uma criminalidade que só no estado do Rio de Janeiro, segundo estudos de universidades públicas cariocas, 25% da população do Rio de Janeiro vive em áreas dominadas pelo tráfico ou pela milícia, onde o Estado não entra. Um quarto da população fluminense não está protegida pelo Estado e está debaixo do jugo de um Estado paralelo, com leis próprias. Isso é um absurdo. Não reconhecer isso é, no mínimo, injusto, no mínimo. E o governo brasileiro, e o timing é preciso, né, Piotr? Uma semana antes, uma fala totalmente desastrosa do presidente Lula, para logo depois acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, com apoio generalizado da população. E eu posso falar, eu sou do Rio de Janeiro, vivi anos lá, o que a gente vive, o que eu vivi no Rio de Janeiro, que os cariocas vivem lá até hoje, é um cenário que só em países de guerra se vive. Infelizmente, essa realidade. Com certeza isso afeta diretamente a visão dos Estados Unidos com essa negociação. Ainda não houve, até por conta do shutdown, nenhuma manifestação pública do governo americano, mas logo logo a gente vai ver isso entrar também na pauta. Até porque por parte do governo Lula não houve uma mudança de posição, muito pelo contrário, são os governadores que estão insistindo nesse combate e obviamente fazem até o limite que lhes é possível, porque essas armas todas entram pelas fronteiras brasileiras, as drogas entram pelas fronteiras brasileiras que deveriam ser policiadas pela Polícia Federal, que negou ajuda ao governo carioca, como a gente viu recentemente, o governo fluminense, melhor dizendo. Doutor Davi Aragão, muitíssimo obrigado pela gentileza de se juntar mais uma vez a nós, nos atender aqui em US Negócios. Boa noite. Eu que agradeço o convite, Piotr. Uma boa noite.